Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma honra estar aqui, podendo trazer a mensagem para vocês no aniversário da igreja. 50º aniversário. Meio século, né? Para parecer que tem mais tempo. E essa igreja vem fazendo sempre diferença. Além daqui ser meu lar espiritual, quando eu era mais novo, socialmente ela também me ajudou muito, porque eu fiz muito trabalho na biblioteca da igreja, né? Porque não tinha o Google, né? Era muito mais difícil. E era até corrido, porque às vezes se você demorasse para vir fazer o trabalho, alguém já tinha pego o livro e feito o mesmo trabalho que você. Aí era pontos a menos. E a igreja está há 50 anos aqui nesse bairro já fazendo diferença. E confesso que estou nervoso, com muito temor e tremor, mas vai fluir para a glória de Deus. Peço os irmãos que abram sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Esse mês é o mês da gratidão, e tivemos várias mensagens edificantes aqui. E caso algum irmão não acompanhou ou quer relembrar uma mensagem, lembramos que temos nosso canal no YouTube. E é muito interessante que, caso perdeu, caso você quer relembrar, que você possa acessar e conferir lá os vídeos de todas as mensagens que temos ao decorrer de, eu acho que uns 2 ou 3 anos, né, Robson? Uns 2 ou 3 anos. Eu quis entrar nessa passagem porque falar sobre Ana, e esse exemplo de Ana é sempre usado muito como fé, como perseverança, e ao meu ver, também como gratidão, né? O próprio nome dela, Ana, já significa graciosa ou cheia de graça. Vamos ler. 1 Samuel 1. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jerom, neto de Eliú, bisneto de Tou, trineto de Zufé. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía de sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor de Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia seu sacrifício, ele dava parte para Penina e outra parte para os seus filhos e filhas. Mas para Ana dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Até aqui, em nome de Jesus. Pode sentar. Ana não podia ter filhos. E nessa época, não ter filhos era como se fosse uma vergonha para a mulher. A mulher era mal vista. Ela era tida como um galho seco, que não tinha capacidade de estender a geração do marido, né? Então ela era mal vista e ela tinha esse sonho, esse desejo de ser mãe. E precisava de um milagre. E para acontecer um milagre, é necessário ter uma situação difícil, uma situação extrema ou impossível. E aí é que Deus entra, né? Além de sofrer por não ter filho, ela tinha uma rival, digamos assim, que era Penina. E Penina toda vez lembrava dessa dor dela, que ela não podia ter filhos. Todo ano, Penina lembrava ela, como ela conseguiu uma rival dentro da própria casa. Isso é horrível, né? Uma pessoa que já sofre por algo e alguém fica lembrando por esse sofrimento. E Ana era pisada pela sua rival Penina. Vamos ler versículo 6 agora. Penina, sua rival, a provocava e humilhava, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre ia ao santuário do Senhor. E Penina irritava tanto Ana que ela ficava chorando e não comia nada. Um dia seu marido perguntou: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana já estava triste e era pisada por Penina.
e não sentiu, recebeu o devido apoio de Elcana. Então isso entristeceu muito Ana, mas mesmo assim ela não desistiu de ter filhos. Ela não desistiu porque ela queria provar que ela podia ter filhos, porque ela acreditava no Deus vivo, no Deus que faz milagres. Ela sabia tudo que Deus tinha feito, ela já sabia. E ela sabia que Deus podia fazer na vida dela. Então o que Ana fez? Ela decidiu ir orar, pedir a Deus, com todas as suas forças, apesar dela estar triste, estar fraca, sem comer, ela foi orar. Vamos ler o versículo 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a vida, e nunca ele cortará o cabelo. Ana entregou tudo nas mãos de Deus, porque sabia que só ele poderia dar um filho para ela. Só Deus poderia dar a Ana o que ela precisava. Às vezes, nós temos pessoas na nossa vida, como a Penina, que tenta nos desanimar. Temos pessoas do nosso lado, até mesmo da nossa família, como Elcana, que tentam dizer que nós não podemos conquistar. Mas Ana não desistiu, Ana não ouviu nenhum deles, porque ela sabia que poderia conquistar, poderia ter o seu filho. Então ela continuou orando. Sabe o que aconteceu quando ela foi orar de novo? Ela foi pisada pelo profeta Eli, porque o profeta achou que ela estava bêbada. Vamos ler no capítulo 12, no versículo 12. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. E Ana respondeu: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou infeliz e sofredora. A Ana já estava triste, estava sofrendo, estava sem comer. E aí foi pisada. Ela foi pisada. E Deus não permite que seu filho seja pisado sem que ele honre. Alguém sabe quanto custa 1 quilo de uma uva? 1 quilo de uma uva custa de 15 a 20 reais. 15 a 20 reais 1 quilo. E aí, o vinho é muito mais valioso que a uva, né? Mas para o vinho ser transformado em vinho, a matéria-prima é a uva. E a uva, tradicionalmente, sempre foi pisada e esmagada para se transformar em vinho. E passa por um processo. E é exatamente assim. Quando nós somos pisados e passamos por um processo, Deus quer nos transformar num vinho. E um vinho é muito mais valioso que uma uva. Para ter noção, outro dia, estava no Instagram e vi 2 jogadores do Flamengo tomando um vinho. Aí alguém lá pegou aquele rótulo do vinho e consultou quanto que era esse vinho. 1 litro de vinho, 13 mil reais. 13 mil reais 1 litro de vinho. Que absurdo, né? Mas quando a gente se transforma em vinho, quando nós somos um vinho do Senhor, nós somos muito mais valioso que esse vinho de 13 mil reais, porque não importa o valor, importa quem fez, que foi Deus. O homem pode ter nos pisado, mas o processo que a gente passa é de Deus. E quando eu lembro de vinho, eu lembro do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E transformar água em vinho foi dito em João 2, 9 e 10, que era o melhor vinho que tinha. Sabe por que era o melhor vinho? Porque era o vinho do Senhor. Não era qualquer vinho.
Foi vinho de Deus, foi Jesus que fez aquele vinho, que transformou a água em vinho. E nós somos melhores, mesmo que alguém possa estar te pisando, que a situação possa estar difícil. Eu estou usando o termo pisar, porque eu estou comparando com a uva, né? Mas se você está passando por uma situação difícil, é porque você está sendo pisado, e você vai passar por um processo, e esse processo é necessário para transformar a uva em vinho, porque se não passar por esse processo, se só esmagar é suco, e suco mantém o mesmo valor que a uva. Então, aceite esse processo, curta esse processo. É doloroso? É, mas o vinho é muito mais valioso que um suco. Vamos prosseguir. Ana, então, pediu, e agora ela recebe, né? Ela foi lá, orou, fez um voto com Deus, pediu, e ela recebe e adora. Vamos ver no 17 agora. Então ele disse: vá em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram e adoraram a Deus, e voltaram para casa em Ramá. Irmãos, ela pediu, o profeta disse: vá em paz, você vai receber. Então, imediatamente ela já mudou. Ela já não estava triste. Então ela adorou o Senhor. Adorar é uma forma de gratidão. Eu peço até perdão porque eu esqueci de falar o tema da minha mensagem. O tema da mensagem é: antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. Ela teve fé, e quando ela já recebeu a promessa do sacerdote, ela já começou a adorar, e a adorar é uma forma de gratidão. E a promessa de Deus se cumpre e o milagre acontece. 19. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus. Ana pediu e recebeu. Irmãos, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, e se for vontade dele, nós recebemos. Diz em Mateus 7:7, peçam e vocês receberão, procure e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, e aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bater. Irmãos, Ana pediu e recebeu. E antes dela receber, ela já foi grata. Depois que ela recebeu, ela lembrou do voto que ela fez com Deus. Ela fez o voto de que se ela recebesse um filho, ela daria para Deus, para servir a Deus. E aí, será que ela iria cumprir, ou se ela fez esse voto só no desespero? Eu acho que muita gente não iria dar essa bênção, iria reter, ia ficar com o filho, mas como Samuel já era plano do Senhor, eu acho que uma hora ele ia acabar indo embora e ela ia ficar sem nenhum filho, né? Os planos de Deus sempre se cumprem. Mas aí Ana continuou sendo grata. Ela lembrou do voto e já falou com Eucana. No 21. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifício anual e o sacrifício especial que havia prometido. Ana, porém, não foi, e ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus e o Senhor, para que ele fique lá por toda a sua vida. Bom, até aí ela só falou, né? Ela não cumpriu ainda. Ela ainda poderia voltar atrás se arrependesse. Mas ela não se arrependeu, não. Ela continuou sendo grata. E aí, então, foi lá para que Samuel fosse, né? Depois que ele foi desmamado, no 24, perdão. Depois que ele foi desmamado, ela levou a Siló, levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha, um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro de sacrifício e levaram o menino para Eli. Como eu disse, como estamos fracos, podemos falar coisas e depois nos arrependermos. Mas Ana não se arrependeu. Ela foi lá e cumpriu o voto dela. Ela disse que se tivesse o filho, ela iria lá entregar Samuel para servir ao Senhor. E ela levou, né?
Chegou lá, ela foi mostrar ao sacerdote Eli. Eli deve ter marcado o rosto de Ana, né? Porque ele fez uma promessa, porque Deus mandou uma promessa e ele fez a promessa para ela lá que ela seria um filho. Então Ana chegou para Eli e mostrou, toda orgulhosa, né? No 26. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, ele pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. E adorar é uma forma de gratidão. Imagina, o sacerdote vendo que Ana recebeu a promessa e voltou para agradecer. E ele não sabia que Ana tinha prometido que Samuel serviria ao Senhor. E ele deve ter ficado muito contente, né, por ver essa promessa se cumprindo, promessa de Deus para Ana, e é de Ana para Deus, né, quando ela foi grata e voltou com Samuel. Então, agora foi concretizado. Samuel vai ficar lá de vez. Então, tinha até esse último segundo, será que Ana poderia voltar atrás? Porque ela ainda estava lá. Será que ela ia desistir na hora? Será que ela falou, não filho, me arrependi, vamos embora? Não, e Samuel ficou. Vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 2, 11. Então, Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, e o Senhor como ajudante do sacerdote Eli. Ele ficou lá, mas Ana não esqueceu Samuel, ela continuou grata a Deus por ter Samuel e orgulhosa. Nós vamos ver aqui agora no 18, que quando ela estava lá, enquanto Samuel estava lá, Ana continuava orgulhosa pelo seu filho, e todo ano mandava um presente. Vamos ler no 18. Ana continuava no serviço de Deus, Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino. Vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e o levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Irmãos, ela continuou orgulhosa, mesmo tendo a sua bênção. Ela quis receber uma bênção e entregou ao Senhor só para mostrar como Deus é poderoso. E aconteceu exatamente isso. Ela teve fé, perseverança e gratidão a Deus por ter tido um filho. Quem aqui ia pedir uma coisa para Deus para entregar para Ele de novo? Eu acho que ninguém aqui ia pedir, Senhor, me dá isso, quando eu receber eu vou te devolver. Acho que ninguém aqui iria fazer isso. E existe um ciclo, uns passos para a gente seguir, né? Quando a gente precisa de algo, quando a gente almeja algo, nós temos que orar. Orar, confiar, esperar e agradecer. Mas nem sempre esses passos são seguidos. Nem sempre nós somos apressados. Às vezes nós não sabemos esperar. E às vezes até esperamos e recebemos, mas não somos gratos. Às vezes ficamos tão eufóricos, tão alegres, que esquecemos de agradecer. Ou às vezes agradecemos só uma vez. Irmão, quando nós recebemos uma bênção do Senhor, ela tem que ser lembrada diariamente. Assim como Ana teve Samuel, ela foi grata a vida inteira por ele. Depois eu vou dizer assim, um rápido resumo o que Samuel fez e o quanto essa mãe não deve ter tido grata, né? Porque ela não podia ter filhos, e Deus deu um filho que foi uma bênção. Vamos seguir. E Ana voltou, depois de um tempo, e no capítulo 20, vamos ler agora, no versículo 20, perdão. Então Eli abençoava Eucana e sua mulher, e dizia, que o Senhor Deus dê a você e Ana, sua mulher, outros filhos, para que tomem o lugar do que foi dedicado a ele. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço do Senhor. Irmãos, ela teve mais filhos. Ela teve mais filhos porque ela foi grata. Uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, teve um e deu a Deus.
E Deus abençoou com mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Um total de 6 filhos de uma mulher que não podia ter filhos. Mas sabe por que disso? Porque ela teve um coração grato. E um coração grato é um imã de milagres. Quem tem coração grato é um imã de milagres. Você é agradecido por tudo que Deus faz na sua vida? Tudo que Deus já fez? Tudo que Deus já fez também é motivo de gratidão. Nós não podemos esquecer, não pode ficar para trás. Sempre sejamos gratos. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Não em circunstâncias, mas também de tempo. No passado, no presente e no futuro. Em tudo dai graças. Peço os irmãos que abram em Salmos 50, 23. A palavra de Deus diz assim: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Irmãos, coração grato é imã de milagres. E podemos dizer que nós temos o nosso coração grato, vai trazer mais gratidão. Ana podia ter ficado só com Samuel, mas na verdade talvez nem ficaria, né? Porque Deus já tinha um plano para Samuel, e uma hora ele ia perder. A Ana iria perder Samuel e Deus ia ficar com eles, porque Samuel já tinha grandes coisas para fazer. E ela só teria um filho e não estaria com ela. Depois Deus deu mais 5. Irmãos, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Gratidão porque vem mais bênçãos do Senhor. E agora eu quero, para finalizar, dizer quem foi Samuel. Samuel, filho de Ana, né? Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais relevante desde Moisés no Antigo Testamento. Ele foi um profeta conhecido como correto, justo, com grande discernimento, diferente até mesmo dos filhos de Eli, que foram excluídos do sacerdotário. Foi Samuel que ungiu os reis Saul e depois Davi. Irmãos, sejamos gratos. Gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e por que Ele fará. Nesse mês de gratidão, né, meus olhos, meus ouvidos ficaram mais atentos a tudo que Deus faz em nossas vidas. E não pode se encerrar aqui, né? Nós abrimos nossos olhos, abrimos nossos ouvidos para que continuemos sendo gratos. Gratos não só nesse mês, mas a nossa vida inteira. Às vezes passamos por uma imersão, como foi esse mês, assim, todas as mensagens falando de gratidão para que nossos ouvidos sejam abertos, que nossos olhos sejam abertos. E então o meu foi mais aberto. E eu tinha uma situação muito difícil na minha família, que quase toda a minha família era brigada. Quando a gente se reunia, eram 50 pessoas. E aí eu orava pela restauração da minha família, mas eu achava impossível, porque eram muitos focos de incêndios, né? E aí veio uma situação difícil, né? Veio uma situação difícil e resolveu uma parte. Veio outra situação difícil e resolveu outra parte. E aí, quando eu recebi a notícia de que tinha tudo se resolvido, né? Que foi até um áudio do meu pai, na hora eu chorei. E eu falei assim, meu Deus, eu achava que era impossível. E veio no meu coração um versículo, Mateus 19, 26, que diz: para os seres humanos isto não é possível, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, eu sou muito grato pela restauração da minha família. Precisou de duas situações difíceis para o milagre de Deus acontecer. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas quem conhece sabe como era difícil, né, Lia? Toda briga familiar, eram questões de anos de brigas, e foi tudo resolvido com duas situações difíceis.
E eu entendi que essas situações difíceis, às vezes as coisas ficam impossíveis, é porque quando fica impossível só Deus pode resolver. E então eu coloquei nas mãos de Deus essa restauração da minha família, como eu acredito que outras pessoas da minha família colocaram. E foi resolvido. E eu dou graças a Deus por isso. Senhor, obrigado pela restauração da minha família. Obrigado por o Senhor ter cuidado de mim. Obrigado por o Senhor ter me colocado nesta casa. Obrigado por o Senhor estar me fazendo aprender cada dia mais e mais de Ti. Por eu ter fome e sede de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito e por que ainda irá fazer na minha vida, em toda essa igreja, Pai. Irmãos, agradeço pela oportunidade. É uma honra estar aqui, trazendo essa mensagem para vocês. E muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.